Prezados irmãos e amigos, graça e paz, aqui estamos nós para mais um vídeo na TV Caminho Livre. Vamos continuar trabalhando a questão do famigerado juízo investigativo. Estamos analisando do ponto de vista hermenêutico, exegético, o texto de Daniel capítulo 8, para que depois nós possamos avançar e analisarmos aí a narrativa descritiva concernente ao dia da expiação lá no livro de Levítico, especificamente falando no capítulo 16. Eu gostaria de agradecer às pessoas que se consideram amigas deste canal e que estão nos escrevendo no e-mail tvcaminholivre@gmail.com. Quero dizer a essas pessoas que não tem me sobrado muito tempo para que eu possa responder a todas elas em tempo. São muitos os e-mails que a gente recebe todos os dias e em razão disso o tempo de resposta aos e-mails fica um pouco prejudicado em função da quantidade. Quero reforçar de novo a ideia de que este e-mail foi criado para atender aos amigos da TV Caminho Livre, não aos inimigos. Os inimigos já têm aí espaço de sobra na seção de comentários para fazer as suas críticas, para levantar as suas calúnias, para nos difamar. E como eu sempre gostei de deixar claro, eu friso mais uma vez o seguinte: não apago e nem apagarei nenhum comentário, nenhuma calúnia, nenhuma difamação que é feita ali na seção de comentários, porque eu acho que todos temos o direito de nos expressarmos, todos inclusive temos o direito de não concordarmos com algo, com alguma coisa, com algum posicionamento. É um direito que nos cabe, né? E se nós ainda vivemos num país que prima pela liberdade de expressão, então eu, como um profissional de imprensa que sou, eu devo respeitar esse direito concernente àqueles que se opõem a mim, de algum modo, de alguma forma, ou por alguma razão. Muito bem, vamos elencar aqui hoje, dentro do capítulo 8, e aí evidentemente a gente vai elencar toda a Bíblia para poder refutar algumas objeções que são feitas pela teologia adventista contra a ideia de que o chifre pequeno mencionado aqui no capítulo 8 de Daniel não pode ser interpretado como um tipo de Antíoco. Antíoco não seria o personagem ou a personagem histórica que cumpriria todas as especificações da profecia concernentes ao chifre pequeno. Isso vai dizer a teologia adventista. Ela, como eu já declarei várias vezes aqui, ela desconsidera completa e totalmente os fatos, as ações e o histórico de Antíoco IV Epifânio, jogando a sua história, a sua biografia, o relato dos seus fatos, o relato das suas ações, para debaixo do tapete da história. É como se Antíoco não tivesse nenhum papel, não tivesse exercido nenhum papel preponderante no que diz respeito a afetar, de algum modo, o povo de Israel, o povo de Deus. E nós que conhecemos um pouquinho que seja a história, como é o meu caso, sabemos que não é assim. Nós sabemos que não é assim. Vamos então considerar algumas objeções da teologia adventista concernentes a estes aspectos já citados por mim aqui. A teologia adventista diz: olha, não pode ser Antíoco um chifre pequeno, por quê? Aí ela vai enumerando vários argumentos, várias objeções. O primeiro argumento, a primeira objeção que é feita, está aqui no verso 9: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. A teologia adventista vai afirmar que o chifre pequeno é Roma, primeiro Roma pagã, depois Roma papal, porque Roma cresceu e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa.
todo especialista em história romana vai concordar com o que eu vou afirmar aqui agora. Roma não se tornou forte somente para as regiões sul, ou a região do Oriente, ou ali para a região da Judéia. Roma se tornou muito forte, um império muito poderoso, com conquistas extraordinárias, também nas direções norte e oeste, ou no norte e no ocidente. Isto é um fato comprovado pela história. Basta se ater aos fatos registrados da história concernente ao Império Romano. Então, este primeiro argumento cai por terra com base em fatos históricos. E vamos continuar então com os argumentos. Outro argumento elencado pela teologia adventista é que 2.300 tardes e manhãs, se fossem consideradas de modo literal, ou seja, tendo em vista que tarde e manhã corresponde a um dia de 24 horas, então 2.300 tardes e manhãs corresponderia exatamente a 6 anos, 4 meses e 20 dias. Aí a teologia adventista vai dizer o seguinte: olha, nem se considerarmos as 2.300 tardes e manhãs de modo literal, concebendo tarde e manhã como um dia de 24 horas, que vai desembocar em 6 anos, 4 meses e 20 dias, este período de tempo ele não coincide com absolutamente nada na história de Antíoco. Se considerarmos que 2.300 tardes e manhãs não são 2.300 dias literais, e sim 1.150 dias, fazendo uma referência aos sacrifícios do Tamid, que eram realizados na tarde e manhã, portanto 2.300 sacrifícios se completariam em 1.150 dias. Mesmo se considerarmos, vai dizer a teologia adventista, mesmo se considerarmos 1.150 dias literais, esse período também não se encaixa em absolutamente nada da história de Antíoco. 1.150 dias. Este é um dos argumentos lançados, elencados pela Igreja Adventista para afirmar que não é Antíoco o chifre pequeno. Chifre pequeno não é Antíoco. Aí eu diria uma coisa muito simples, muitíssimo simples para a teologia adventista. O fato de não sabermos exatamente, olha só, o fato de não sabermos exatamente o dia, o mês e o ano em que Antíoco iniciou suas profanações, não quer dizer que a quantidade de tempo mencionada, como 2.300 tardes e manhãs, não se encaixa na história de Antíoco. E aí eu tomo por base para fazer esta afirmação que eu acabei de fazer, o que está contido em Atos. Abra aí a sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 1, versículo 7. Vamos ler o 6 só para contextualizar. Atos 1, 6 e 7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Portanto, quando a Igreja Adventista vem a público e diz o seguinte: olha, este período de 2.300 tardes e manhãs, seja ele considerado de modo literal, 6 anos, 4 meses e 20 dias, ou do modo em que esse tempo está relacionado ao Tamid, tarde e manhã, 1.150 dias, o que daria 3 anos, 2 meses e 10 dias, em nenhuma dessas conjecturas, o tempo, essa quantidade de tempo se encaixa à história de Antíoco. Portanto, o que está predito aqui em Daniel 8 não se refere a Antíoco. Não se refere a Antíoco. E no vídeo anterior, eu fiz questão de deixar bem claro também o seguinte: se
2.300 tardes e manhãs for considerada como dias literais, que daria aí 6 anos, 4 meses e 20 dias, ou considerados do ponto de vista do tamídio, que daria 1.150 dias, se nós não considerássemos isso e considerássemos 2.300 tardes e manhãs como 2.300 anos, nem considerando 2.300 anos, começando em 457 e terminando em 1844, este período se encaixa a absolutamente nada. Absolutamente nada. Primeiro com relação ao Império Romano, segundo com relação a Roma papal. Nem a Roma pagã, nem a Roma papal. Então veja, o que a Igreja Adventista tenta fazer com este argumento, dizendo que este período de 2.300 tardes e manhãs, seja ele considerado literal ou com base no Tamid, não se encaixa a história de Antíoco, é ridículo, porque mesmo se você considerar da forma como a Igreja considera, não, esse período começou em 457 e terminou em 1844. No último vídeo nós mostramos para vocês aqui, que Roma pagã não poderia começar a profanar o santuário em 457, já que Roma pagã estava muito distante do ponto de vista geográfico da Judéia e, portanto, do templo, do santuário de Deus. Nós afirmamos no último vídeo que Roma, o Império Romano, e que na época ainda não era um império formal, era uma república com características de império, anexou os territórios da Judéia, os territórios ali da Palestina antiga, no ano 63 a.C. Então, quer dizer, só depois do ano 63 a.C. é que o Império Romano poderia ter tido algum tipo de contato com o santuário terrestre. Entre 457 a.C. e 63 a.C., Roma não teve nenhum contato direto com o santuário. Isso é um outro fato histórico. Contra fatos não há argumentos. Nós dissemos isso aqui ontem. E outra coisa, essa questão de achar o seguinte, olha, a Bíblia cita aqui 2.300 tardes e manhãs, mas veja, a Bíblia não cita o início deste tempo, nem o fim. Eu estou falando em termos de data. A Bíblia não cita, olha, este período vai se iniciar tal dia de tal mês de tal ano e terminar tal dia e tal mês de tal ano. Não, a Bíblia não cita isso. A Bíblia cita o espaço de tempo. E agora, como diz o texto aqui de Atos 1, não nos cabe ficar fazendo conjecturas a respeito de tempos e épocas, porque isto pertence a Deus. Inclusive foi por conta de não levar a sério este concílio do próprio Cristo, aqui em Atos 1, versículo 7, que o movimento adventista milerita se decepcionou em 22 de outubro de 1844, quando eles esperavam que Cristo voltasse à Terra, desconsiderando a própria palavra de Cristo, que diz o seguinte, olha, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, somente Deus, nem homem, nem anjos, ninguém sabe, somente Deus sabe. Ou seja, Deus não deu este entendimento, esta luz a respeito do dia, da hora da volta de Jesus para nenhum ser humano, nem para anjo algum. Então o movimento adventista do sétimo dia, se tivesse considerado as palavras de Jesus, primeiro lá nos evangelhos e aqui em Atos, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, a igreja não teria, aquele movimento não teria se decepcionado. Então veja, esse argumento de que esse período de 2.300 tardes e manhãs não se encaixa de modo algum na biografia de Antíoco é ridículo e patético. Ridículo e patético. O período, veja bem, o período deve ser considerado tendo em vista, tendo como referência o Tamid, os sacrifícios contínuos que eram realizados toda manhã e toda tarde. Então, não são 2.300 dias, mas implicitamente aqui está a ideia de 1.150 dias. E como é que nós podemos ter esta ideia próxima? Como é que nós podemos pelo menos ter condições de afirmar isso que eu estou afirmando aqui? Ora, basta você pegar o livro de Daniel mesmo, aí mesmo em Daniel, e você ir lá para o capítulo 12. Abra lá comigo, capítulo 12 de Daniel, verso 11. E você vai ver, olha,
depois do tempo. Veja só que isto aqui é uma referência aos fatos profetizados no capítulo 8 concernentes ao chifre pequeno, tá? Veja só, verso 11: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Olha só, olha só. Então a Bíblia está deixando bem claro, fazendo uma referência a Daniel 8 lá, especificamente o verso 14. Está fazendo uma referência ao que foi profetizado em Daniel 8, dizendo o seguinte: olha, depois que o tamide for tirado, tamide, os sacrifícios contínuos for tirado, e posta a abominação desoladora no seu lugar, haverá o quê? Haverá um período de tempo considerado. Qual é a quantidade de tempo considerada aqui pelo profeta? 1290 dias. 1290 yamim é a palavra hebraica para dias no plural. 1290. Portanto, o período considerado ali em Daniel 8,14, 2300 tardes e manhãs, não pode ser um período maior do que este. Não pode ser um período maior que 1290 dias, porque o profeta está deixando claro que entre a retirada do tamide e a substituição através da abominação desoladora, haveria ainda 1290 dias. E não 2300 anos, meu Deus do céu. Muito menos 6 anos, 4 meses e 20 dias. Porque não é esse o sentido do texto. Haveria ainda 1290 dias, segundo Daniel 11. Olha o verso 12 aí de Daniel 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. De novo, Daniel não marca a data do início nem do fim deste período. Olha, este período deve ser contabilizado a partir do dia tal, da hora tal, do mês tal, do ano tal, até a hora tal, do dia tal, do mês tal, do ano tal. Não há isso aqui na Bíblia, pelo amor de Deus, gente. Vamos deixar esse negócio de ficar marcando data para adventista do sétimo dia e para testemunha de Jeová. Não vamos nos meter com isso não, porque isso é competência de Deus. Isso é competência de Deus. Parece que adventista do sétimo dia e testemunha de Jeová tem um negócio com data, tem um frisson, um orgasmo com esse negócio de marcar data. Impressionante. E olha no que deu esse negócio de marcar data, no que deu? Em nada. Só decepção e amargura. Só em decepção e amargura. Portanto, este primeiro argumento lançado pela teologia adventista de que este período mencionado em Daniel 8,14 não se encaixa em absolutamente nada relacionado a Antíoco Epifânio, ele é frágil, este argumento, muitíssimo frágil. E basta um pouquinho de atenção à palavra de Deus para que a gente possa, e à história, para que a gente possa derrubar este argumento, detoná-lo, esfarinhá-lo. Então, este é um primeiro argumento. Aliás, um dos argumentos. Citei 2 aqui neste vídeo. O argumento de que o Império Romano só se tornou forte para o sul, para o oriente e para a Terra Gloriosa, esquecendo-se do norte e do próprio ocidente. Roma talvez tenha sido o maior império que já existiu na face da Terra. Então é óbvio, isso mesmo se você não conhecesse detalhes da história, é óbvio que Roma não se tornaria forte somente para o sul, para o oriente e para a Terra Gloriosa, ali para a Palestina ou para a Judéia. É óbvio que não. Isso é óbvio. Então 2 argumentos nós matamos aqui hoje. Esse argumento de Roma e esse argumento do período de tempo não se encaixar à história, à biografia, à história das ações de Antíoco Epifânio. Esses 2 argumentos estão detonados por esse argumento fajuto, frágil e sem vergonha, esse argumento. No próximo vídeo nós voltaremos
analisando os outros argumentos elencados pela teologia adventista para afirmar que o chifre pequeno não é, que Antíoco Epifânio não é o personagem ou a personagem histórica que cumpre as especificações do chifre pequeno ali em Daniel 8. Deus abençoe você que está em busca da verdade, essa verdade que é o próprio Cristo e que nos liberta. Amém.